Olá, bem-vindas à segunda sessão da formação pré-escolar online Pistas e Desafios em Educação de Infância. Esta é a sessão número 2 e tem por título Atividades à Distância. Então, na primeira sessão procurámos refletir sobre a relação em tempos de isolamento, ou seja, apresentando a hipótese, que é a hipótese pela qual eu me oriento e que procuro verificar no trabalho que faço com as crianças e com as educadoras, a relação com o adulto para uma criança de pré-escolar é um lugar onde é o lugar onde são propostas as aprendizagens, onde se descobre o mundo. Portanto, eu gostaria de retomar aquela questão de que é verdade que o desenvolvimento das dimensões psicológica e emocional, enfim, todas as outras, motor, etc., acontece através da interação entre a pessoa da criança e aquilo que a rodeia, mas precisa de um lugar para acontecer, precisa de alguém que a introduza, que a leve pela mão, não é? Até esse lugar. Isto não é contraditório com a descoberta da criança e a sua curiosidade e a sua iniciativa, e mais à frente também tentarei voltar a este tema porque me parece que é urgente nos dias que estamos a viver. Então, para começar esta segunda sessão, eu gostaria que víssemos deixem-me só verificar que isto está bem. Ok? Peço desculpa. Portanto, eu gostaria que víssemos juntos um trecho de um filme que eu gosto muito, que é A Vida é Bela. Achtung, Achtung! Der Osteingang bleibt für einige Tage geschlossen. Schwere Fahrzeuge werden den Nordausgang des Lagers benutzen. Achtung, Achtung! Der Osteingang bleibt für einige Tage geschlossen. Schwere Fahrzeuge werden den Nordeingang des Lagers benutzen. C'è nessuno? Disturbo? Bitte? Bitte? Giosuè, vieni! Vieni, veloce come un razzo, vieni! Buongiorno, principessa! Stanotte t'ho sognata tutta la notte! S'andava al cinema! E c'avevi quel taglierino rosa che mi piace tanto! Non penso che a te, principessa! Penso sempre a te! E ora... Mamma! Mamma, vedi, il babbo mi porta in carriola, non so guidare! Stavo lì per ridere, siamo in testa! Quanti punti abbiamo oggi, babbo? Pio, corri, corri, qui dietro, c'è quelli cattivi che urlano, andiamo! Dove? Di qua, vieni! Oh, vieni, Giosuè! Então, este é só um trecho de um filme, imagino que conheçam, A Vida é Bela, de Roberto Benigni. É um filme que conta a história como este pai se relacionou com o filho numa situação de um isolamento bastante mais dramático que o nosso. Estavam num campo de concentração, num campo de trabalho, a mulher, a mãe da criança está na zona das mulheres e eles estão na zona dos homens, e ele, como sabem, o Guido decide dizer ao filho que estão a viver um jogo
e que quem conseguir cumprir todas as regras, que são não se queixar, não fazer barulho, enfim, uma data de coisas que são regras, eu estou só a dizer as disciplinares, mas há outras, no fim vai ganhar um tanque de guerra, pronto, e a mulher está na outra zona, etc. E esta semana, uns amigos meus estavam a refletir sobre este filme e um deles colocava a questão de o que é mais importante. E perguntou-me a mim, disse, tu como educadora, o que é que tu achas que é mais importante? Dizer a verdade à criança, salvar a esperança da criança? E eu achei muito engraçado, bem, primeiro por estar exatamente a preparar esta formação, mas muito engraçado a maneira como colocou a questão, não é? Que é melhor dizer a verdade toda ou salvar a esperança? E eu, pensando nisto, para lhe responder, lembrei-me também desta nossa formação, porque me parece que não é contraditório dizer a verdade com salvar a esperança. Ou seja, o que é que faz com que aquela criança não tenha medo? É a relação com o pai, é o facto de estar com o pai. Depois o pai decide, na sua responsabilidade e com atenção ao filho, isto é uma fantasia, não é? É um filme, mas decide contar-lhe uma história fantasiada, imaginada, inventada, para o ajudar a viver aquela circunstância. É evidente que aquela história é mentira, mas não é essa a questão, penso eu que não é essa a questão do filme, e por isso é que, pelo menos para o nosso efeito, aquilo que me parece útil para nós é, eles estão numa situação de isolamento, de isolamento e dramática e de dificuldade, não é? Muito maior que as nossas, penso eu, se fosse possível comparar. E, portanto, a segunda coisa é que aquele pai percebe que tem uma responsabilidade educativa, ou seja, de acompanhar aquela criança a viver aqueles dias. E terceiro, e sobre isto depois podemos discutir, não é? O que é que tu farias, o que é que eu faria, e com certeza não há receitas, mas terceiro, ele procura dar um significado, que neste caso não é verdadeiro, mas ele procura dar um significado ao tempo que estão a viver e àquilo que estão a passar para que aquela circunstância seja suportável para a criança. A nossa vantagem é que nós não precisamos de dizer mentiras, de inventar histórias fantasiosas. Nós podemos colocar-nos como este pai que procura fazer uma proposta dentro da relação connosco, fazer uma proposta às crianças de acordo com a compreensão do mundo e das circunstâncias e do meio que as envolve e todas as coisas relacionadas com isso, de acordo com aquilo que a criança pode compreender. E, portanto, esta parte do filme que vimos, eu deliro com esta parte, porque ele usa o megafone para dizer à mulher que gosta dela, não é? E, portanto, eu estava a pensar, nós somos um bocadinho este pai, este adulto, não pai no sentido que nos substituamos às famílias, já lá vou, é um ponto que tenho aqui para falarmos hoje, mas pai no sentido de adulto que tem uma responsabilidade educativa, e como adulto que temos uma responsabilidade educativa também temos um megafone, e por isso é que eu fui buscar esta cena. O nosso megafone, aquilo que nós queremos dizer às crianças e às pessoas que amamos, não é? Pela circunstância que estamos a viver, é este computador, que eu por enquanto estou só agradecida que ainda não tenha pifado, dado o uso que lhe dou, nunca teve tanto uso. Mas, portanto, temos estas duas questões. A primeira é ter uma proposta de compreensão daquilo que se está a viver, e dois, ter um instrumento. E, portanto, sobre o instrumento que chamo didática vamos falar na terceira sessão. Hoje vou-me concentrar na proposta que temos para fazer às crianças, na qual, logicamente, o papel das famílias é fundamental, e já lá vamos. Vamos voltar aqui à nossa apresentação e cá estamos. Portanto, só dizer-vos, na minha experiência das últimas semanas, tentámos identificar quais eram as questões fundamentais para fazer uma proposta às famílias. Ou seja, a nossa linha de raciocínio é as crianças têm
eu não diria infinitas porque não serão infinitas, mas inúmeras plataformas, atividades, propostas neste sentido de educadoras a contar histórias pela internet, e bem, e o Pinterest tem imensas ideias para as famílias fazerem em casa, há imensas coisas, vídeos no YouTube e noutras plataformas, ou seja, há muitas bases de recursos que podem ser usadas para ocupar as crianças, para preencher o tempo das crianças. Mas eu penso que a nossa tentativa, um bocadinho como esta personagem do filme Da Vida é Bela, não é entreter as crianças, é procurar dar um significado ao tempo que estamos a viver. E para isso é preciso começar por dialogar com as perguntas das crianças, não é? O ponto de partida, e por isso é que neste sentido eu estava a dizer que não é contraditório a relação ser o lugar com a autonomia, a iniciativa e a curiosidade das crianças. Ou seja, o nosso ponto de partida para a proposta é o que é que uma criança de 3, 4, 5 anos está a viver. Como é que ela vê esta circunstância? Temos algumas intuições, mas perguntar-lhe, cada vez que falo com as crianças, pergunto-lhes qual foi a coisa que tu gostaste mais e qual foi a coisa que te custou mais, para perceber qual é a experiência verdadeira da realidade que as crianças estão a fazer. E a proposta que fazemos, ter um percurso, como é que é dizer, uma dinâmica de ligação entre si, não serem atividades soltas. Parece-me que esta é a primeira coisa que gostava de vos dizer. Este pai inventou uma história fantasiada, mas nós temos muitas histórias. Temos histórias infantis, temos artistas, temos jogos tradicionais, enfim. Podemos dar um fio condutor, no fundo, à proposta que fazemos às crianças. E esta é a coisa fundamental. A segunda coisa que vos queria dizer é, ainda antes disto, nós procuramos identificar, portanto, as coisas fundamentais para estes tempos que as crianças estão a viver, ainda de pensar no como, pensar o que é que as crianças estão a viver e quais são as preocupações educativas que estão associadas a isto. Por isso, a primeira coisa é perguntar às crianças, saber o que é que elas estão a viver, saber e estar disponíveis para ouvir as respostas que dão. E depois cuidar, sobretudo, de 3 aspectos. O primeiro é o espaço em que as crianças estão, o segundo é o tempo da vida das crianças e o terceiro é a comunicação em várias dimensões das quais já vou falar. Portanto, quanto ao primeiro aspecto, é evidente que as crianças estão em casa com os pais e eu diria que em casa com os pais, tendencialmente, agora vou tirar isto para não distrair, tendencialmente uma criança de 3, 4, 5 anos está em casa com os pais, com os manos, está ótima, está bem, não é? Os adultos é que têm o problema de como suportar o tempo. Uma criança tendencialmente está bem, mas o estar bem pode depender muito de como é que os pais estão a viver esta situação. E, portanto, tivemos alguma preocupação em ajudar os pais, propor-lhes propostas, ideias, mas de uma forma organizada e sistemática de como é que podem proporcionar às crianças um dia-a-dia tranquilo, calmo, que permita e favoreça o contínuo desenvolvimento das aprendizagens e o seu crescimento, enfim, calmo e alegre e equilibrado. Então, voltando agora à nossa apresentação, quanto ao espaço, identificámos algumas dimensões daquilo que é a vida no pré-escolar, no jardim de infância, nas escolas, enfim, nas realidades onde cada um de nós está. E é muito fácil, e tentámos identificar neste sentido, não como é que vamos organizar a casa das pessoas, porque rapidamente qualquer família nos ignoraria sem ter nenhum problema com isso, mas o que é que dicas, que propostas, que ajudas é que podemos dar às famílias neste sentido as crianças continuarem a fazer algumas experiências que sabemos que são fundamentais, como o jogo simbólico, a manipulação de determinados materiais, os tempos de silêncio, os tempos de concentração, coisas que sabemos que seria bom que mantivessem uma continuidade e não fossem interrompidas neste tempo de quarentena em casa. E, portanto, o primeiro aspecto fundamental das atividades à distância, antes ainda de começar a propor as atividades, parece-me, é
a organização ou a proposta da organização não como uma indicação da escola, não é? Que os pais respeitam no sentido aquilo que as educadoras dizem é para fazer e, portanto, aquilo que a escola diz é para fazer. E claro que há exceções a isto, mas tendencialmente penso que podemos identificar-nos com isto e, portanto, ter também algum cuidado, algum bom senso na maneira como se diz e o que é que se diz. E, portanto, aquilo que pensámos foi dar ideias e sugestões de organização de cantinhos no quarto ou na zona de brincadeira das crianças. Nem toda a gente tem um quarto de brinquedos, e nem todas as crianças têm um quarto só para elas, também estamos muito conscientes disto, mas procurámos dar algumas ideias realistas, também ouvindo a realidade das famílias, sobre como organizar uma casinha muito simples em casa. O meu sobrinho, por exemplo, tem 3 lenços num cantinho da sala, porque no quarto não era possível, tem daquelas tendas que se montam assim, são pequeninas, tem lá 3 lenços, 2 bonecos e umas coisas de cozinha. Pronto. E brinca na casinha. Construções, todos os miúdos têm legos em casa e quem não tem legos tem tupperwares, enfim, vocês nisso serão muito mais criativas até do que eu e, portanto, tentar pensar quais são os materiais em casa e como é que se podem organizar que permitem pelo menos estes 4 tipos de cantinhos, chamemos-lhe assim. Organizar também os livros e propor às famílias, muitas vezes, vou dar-vos um exemplo concreto. Uma vez uma família com quem estávamos a falar disse, ele tem muitos livros, mas ele não liga nenhuma. Então, mas que estranho, ele na escola vê. Sim, nós temos lá os livros numas estantes. Portanto, uma coisa muito fácil e que às vezes as famílias, como não têm a preocupação profissional da educação, com certeza que tem uma preocupação educativa, mas há pormenores daquilo que nós sabemos, que é pôr os livros a uma altura que as crianças, e num sítio, e organizá-las de uma maneira que as crianças possam pegar nela, ou contar-lhes uma história, enfim, coisas muito simples. E das expressões, e nisto sugerimos aos pais, no princípio, que fizessem algumas, por exemplo, demos uma receita de massa de cores com dicas de conservação e manutenção, para não terem que estar sempre a fazer, porque há pessoas que não têm plasticina em casa, ou ter folhas e lápis de cera e lápis de cor para evitar grandes danos nas paredes e no chão com canetas de cor, mas enfim, ter disponível para a criança e sugerir à criança que seja livre de usar o espaço de brincadeira da sua casa, que talvez até esta altura não estivesse tão organizado como pode estar com estas nossas dicas. Esta questão dos materiais já referi, mas gostava de referir especificamente uma questão, ou seja, em relação à questão dos materiais, não se trata só da massa de cores ou da pasta de papel, enfim, há mesmo materiais em casa, como sabem, eu ontem recebi um pedido de uma sobrinha a pedir feijões secos para fazer contagens, portanto, há muitos materiais que as famílias têm em casa e que tê-los disponíveis perto das crianças para que elas possam usá-las livremente nas suas brincadeiras, também pode ser uma boa proposta. Por outro lado, quando fazemos atividades online, portanto, ou em direto ou através de plataformas como esta, porque eu estou a usar o Zoom ou outras, ter esses materiais disponíveis para nós dizermos à criança, então vai lá buscar as massas que pintaste, as massas dos esparguetes e assim, vai lá buscar para fazermos aqui uma brincadeira. Se a criança tiver que ir pedir à mãe, quebra-se a dinâmica da qual vou falar no fim, mas há uma dinâmica do tempo que é importante, não é? O tempo tem que ter uma ordem e o facto dos materiais estarem disponíveis, portanto, identificar com antecipação, quando as atividades são conduzidas por nós, com antecipação, quais é que são os materiais que vão ser precisos. Pessoalmente, nós fazemos assim, no final de uma semana enviamos a lista de materiais simples e curta que vai ser precisa para a semana a seguir, para os pais durante o fim de semana terem tempo de organizar e depois todos os dias relembramos e recomendamos que antes de começar a atividade tenham os materiais disponíveis. Depois, ainda sobre o espaço, 2 questões muito importantes, que haja um espaço de silêncio e um espaço de jogos e que este espaço, se possível, não coincida. Porquê?
esta questão surgiu de uma constatação nos diretos que fazemos com as crianças, que muitas vezes, já todas tiveram esta experiência de certeza, mas muitas vezes nós estamos a propor à criança e os pais estão a dizer: responde à Rita, responde à Joana, responde à Maria. E começámos a reparar que os miúdos não estavam, bem, muitas vezes não estão interessados, e isso dava outra, aí na parte do atores ou educadores, vou falar sobre isso, sobre o interesse das crianças e a dificuldade em lidarem com estas tecnologias, mas começámos a reparar que a televisão, por exemplo, a televisão estava ligada, portanto a criança está a ver bonecos, e portanto não responde. Esta sugestão, tem que ser uma sugestão delicada, não é? Mas de propor às famílias que as comunicações através das plataformas à distância sejam feitas num lugar que é diferente, que tem silêncio, mas que é diferente do espaço onde se joga e onde se brinca, é uma questão importante. Se tiverem questões em relação ao espaço, depois nas sessões de perguntas e respostas podemos falar. Em relação ao tempo, é uma referência mais breve, não é? Porque sabemos o quão importante é que as crianças tendencialmente mantenham as rotinas e tenham rotinas saudáveis e, portanto, é óbvio que se calhar não podemos sugerir, ou podemos, mas talvez não seja muito razoável sugerir a uma família que a criança acorda às 7 da manhã, se calhar pode acordar às 9 ou às 9h30, portanto não é tanto sobre o cumprimento estrito dos mesmos horários, tal e qual como no tempo de escola presencial, mas que se faça um acompanhamento das rotinas, portanto acordar cedo, começar o dia com uma proposta, o lanche da manhã, depois um bocadinho de tempo de brincadeira livre, depois o almoço, depois a sesta, para quem dorme a sesta. Portanto, manter a cadência é uma belíssima oportunidade de comunicação com as famílias. Manter a cadência do tempo e explicar a importância que ele tem. Isto requer o quê? Um acompanhamento da nossa parte, ou seja, sobretudo um acompanhamento dos pais que estão a passar por grandes dificuldades, ou seja, a nossa missão é nobre e importante, mas deve neste momento confrontar-se sempre, mas neste momento de forma ainda mais dramática, se quisermos dizer, com a exigência do teletrabalho dos pais, com muitas vezes os espaços muito pequenos onde as famílias vivem, um conjunto de situações que nós naturalmente no dia a dia não estávamos tão, se calhar, atentas. E por isso o acompanhamento desta relação com as rotinas e dar sempre sugestões e disponibilizar-nos, esta tem sido a minha experiência positiva, estar disponíveis para coisas muito simples. A programação das atividades também é muito importante, das atividades online, exatamente para o cumprimento das rotinas, ou seja, no nosso caso nós mantivemos o horário, se quisermos chamar assim, o plano semanal e as atividades que são propostas. Portanto, começamos a segunda-feira com uma história e à tarde há um momento de conversa, enfim, agora não vou entrar em pormenores porque depois depende por sala. À terça-feira a equipa de sala propõe uma atividade, à quarta-feira é atividade de inglês e and so on. Psicomotricidade, música, etc. Manter, portanto, a expectativa de que aquela atividade vai acontecer naquele dia, eu faço a atividade e depois mando vídeos, fotografias, em direto, o que for, verifico aquilo que fiz e conto. Esta dinâmica que na escola acontece de forma implícita, no pré-escolar, aqui é preciso programá-la e verificá-la. Por isso é que pus ali programação e verificação, ou seja, é preciso programar no tempo e depois que aconteça esta dinâmica que é, há uma proposta, eu arrisco fazer essa proposta, verifico-a e comunico-a às minhas educadoras e aos meus amigos. Isto é que se mantenha tentativamente, isto não é para se tornar uma organização esquemática, não é? Mas que tentemos como critério ideal manter esta dinâmica. Isto é um exemplo de uma educadora que eu sei que está a fazer esta formação, portanto agradeço-lhe, a educadora Joana e à sua equipa de sala, de um plano de sala. Isto foi feito por ela e que foi proposto às crianças que fizeram coisas muito giras e cada uma tem o seu dia com aquilo que vão fazer
vão fazer. Atenção, só que não se assustem aqui a ver massa e faz de conta e hora do conto. As crianças não estão em frente ao computador este tempo todo, como é lógico. O que nós fizemos exatamente na organização dos espaços, dos materiais e do tempo foi, quando identificámos as experiências fundamentais, fizemos uma reunião de pais virtual em que explicámos estes critérios e sugerimos que à sexta-feira, a seguir ao almoço, vejam uma história, que pode ser, vejam uma história em casa ou uma história que está numa plataforma que chamamos de biblioteca dentro da plataforma que usamos. Portanto, isto é uma tentativa, uma hipótese de trabalhar com os pais no sentido de diversificar as experiências fundamentais para que a criança cresça dentro da proposta educativa que está a ser feita pela escola. Então, terceiro, comunicação. Há 4 aspectos fundamentais da comunicação neste tempo. A comunicação entre os educadores, a comunicação com as crianças, a comunicação com as famílias e a comunicação entre as crianças. A comunicação entre educadores é muito evidente, não é? E nós, pelo menos, eu pessoalmente, senti uma dificuldade grande, que é num jardim de infância, num pré-escolar, as solicitações são muito imediatas, muito diretas e as soluções, as resoluções também, não é? Muitas vezes estamos ali na sala ao lado uma da outra, olha, está a acontecer isto, o que é que achas? Faz assim que isso já me aconteceu. Hoje em dia, na situação que estamos a viver, isto é muito importante e a tentação, penso eu, é de avançar e fazer sozinho. Então, eu proponho a comunicação entre educadores, pelo menos de equipa, uma vez por semana, e de equipa, ou seja, todas as educadoras, todas as auxiliares, todas as professoras especialistas das várias áreas de expressões, etc., etc., porque sentirmos uma comunidade é fundamental para que esta proposta seja unitária depois na maneira como é apresentada às crianças. Depois, a comunicação com as crianças, ou seja, aquilo que me parece que é fundamental é manter a comunicação visual e auditiva, na medida do possível no sentido do possivelmente que é possível implementar sem criar o caos, não é? Na medida do possível em direto, mas também tendo em conta que não queremos que estas crianças tão pequenas estejam tanto tempo em frente a computadores e a sofrer também o desgaste de quererem falar com os amigos e querem falar com aquele amigo e não conseguem porque não aparece, porque está com o microfone desligado, etc, etc. Portanto, na comunicação com as crianças, eu penso que é preciso ter em atenção 2 aspectos. A questão do aspecto visual e auditivo, portanto, favorecê-lo o mais possível, e depois a clareza da comunicação, e aí os diretos não favorecem, penso eu, a clareza da comunicação, e portanto há outro tipo de comunicação, que são vídeos gravados como este, que depois eles veem em casa, nos tablets, nos computadores, nas televisões, etc. A comunicação com as famílias, como já disse, é fundamental. Aquilo que fazemos é 3 tipos de comunicação. Portanto, no início deste terceiro período fizemos, como disse, uma reunião de pais que foi fundamental. Portanto, foi uma reunião de pais não em direto, foi portanto, a coordenação, eu e a minha outra coordenadora, fizemos um vídeo em que falávamos à vez, as duas a falar de alguns aspectos importantes que os pais viram. E a seguir, cada equipa de sala fez o seu vídeo com os aspectos concretos da sala, em que explicámos todas estas nossas preocupações, nós explicámos o porquê e as educadoras explicaram como. E depois, isto é o primeiro tipo. O segundo tipo é, qualquer família sabe que nos pode telefonar, mandar um e-mail, só não podemos estar juntos, infelizmente, para todas as questões de fundo que existam, e a terceira é a comunicação com as equipas de sala, favorecendo, e aqui eu acho que isto é mesmo muito importante, favorecendo que os instrumentos que se usam são claros para as famílias, ou seja, que haja uma plataforma mais simples e o mais user-friendly, não é? O mais imediata possível para nos entendermos. Nós usamos a Classroom do Google, que é necessário ter uma conta do Gmail, do Google, e portanto, isto é muito importante, porque muitas vezes nós pensamos nessa hipótese de mandar coisas por WhatsApp e fazer reuniões por Zoom e usar o e-mail, e claro, são tentativas todas boas, eu limito-me a partilhar convosco as preocupações que tivemos, porque estamos contentes com os resultados que estamos a obter através deste tipo de comunicação. Portanto, o ponto de comunicação com as famílias é organizado assim,
E o espaço onde acontece, além dos nossos telefones e além dos e-mails, para o envio das atividades é sempre a mesma plataforma, as atividades são enviadas sempre à mesma hora, as educadoras partilham as fotografias que as crianças vão enviando uma vez por dia, sempre à mesma hora, para evitar que estejam sempre a enviar e, sobretudo, todas as salas fazem da mesma maneira e isso é muito importante para que haja, mais uma vez, uma unidade da proposta que se faz. O aspecto que ainda estou mais a trabalhar e, portanto, tenho pena de não poder partilhar muita coisa, é a comunicação entre as crianças, porque sabemos que é tão importante nesta altura, sobretudo nos 4 e 5 anos, a relação uns com os outros e, portanto, de alguma maneira é preciso favorecê-la. Aquilo que temos feito, sobretudo nos 5 anos, mas também nos 4, é criar grupos mais pequenos à tarde, a seguir ao almoço, de conversa, de pequenas atividades, para que as crianças continuem a conversar entre si. É muito giro ver, eu quero falar com não sei quem, depois já não conseguem falar. Portanto, todas as tentativas de favorecer a relação entre as crianças e a sua comunicação. Isto era o que tinha para partilhar convosco nesta sessão. Sobretudo sobretudo porque a clareza sobre estas condições que muitas vezes na escola são imediatas, são óbvias, agora é preciso mesmo cuidar delas como se cuida de alguma coisa muito preciosa. A maneira como nos relacionamos uns com os outros e com o mundo à nossa volta é fundamental para que as crianças possam viver este tempo com segurança. E por isso a próxima sessão será sobre a didática das propostas online, os critérios, os objetivos, os recursos, as ferramentas, a linguagem, a duração das sessões, uma parte se calhar um bocadinho mais técnica, em que aquilo que vos vou propor é analisar em conjunto uma aula que eu fiz. Portanto, vou mostrar-vos como fiz, porque é que fiz e também com as limitações que vejo, as coisas que não fiz também, aquilo que me parece que resultou bem nas aprendizagens das crianças. Espero que tenham gostado e até à próxima.